Campina Grande, sexta-feira, 3 de janeiro. Que bom nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Logo mais, o reverendo Jeremias Hernandes Dias Lopes estará falando sobre a igreja perseguida, principalmente em alguns países onde não há liberdade de expressão religiosa. Precisamos de orar muito para que isso não aconteça em nosso país. Continuarmos pregando o evangelho com toda a liberdade, essa é a nossa oração. Aqui em nosso país, ninguém se engane, estaremos sujeitos a sermos perseguidos e não termos a liberdade como antigamente. Ouviremos também do reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Jeremias Hernandes Dias Lopes. Sala de prosa, despertando você, despertando sua família, despertando a igreja para caminhar mais perto de Jesus. Uma conversa profunda, leve e boa. Participa aqui o brutal, a sustância, o mestre Hernandes. Que privilégio estar com você, meu príncipe. Você é o cara, viu? Não, ele é o príncipe, mas eu vou te mostrar como é que você trata o príncipe. Ele não autorizou ainda, mas eu vou mostrar. Hoje, irmãos, nós estamos indo aqui, mas nós queremos te chamar para um assunto importantíssimo. Lembre-se dos cristãos que estão sendo perseguidos no Brasil e nas nações da terra. Vai embora não, hein? Espera aí. Cristãos perseguidos, mestre. Pois é. Eles viveram no passado e estão vivendo no presente. E não vai parar. E não vai parar até Jesus voltar. Essa é uma realidade bíblica. É bem verdade que nos últimos tempos esta perseguição seria mais cruel, mais abrangente e mais dolorosa. Parece que a cristofobia cresce nas nações. Antes se ouvia falar mais do Oriente, religiões, estados religiosos, anticristãos. Mas parece mesmo que o negócio está tomando assim um alastramento Eu penso, global. Existe uma agenda global. E essa agenda, ela é intencional. Ela é programática e ela tem como bandeira principal impor uma espécie de ideologia que tem como resistência principal o cristianismo, que crê em absolutos, que defende absolutos, em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao ser humano, em relação à família, em relação à igreja. Ô Santo Varão, há uma conversa, não é? Que o cristianismo é intolerante, exclusivista. Você concorda? Num aspecto sim, no outro não. Ele é exclusivista porque o cristianismo crê que há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador, há um só Salvador. Nisso ele é intolerante. E há um só caminho. Um só caminho. Nisso não se negocia. A Bíblia é a única palavra de Deus, não se negocia isso. Mas não é verdade que o cristianismo é intolerante no que tange ao tratamento com as pessoas. O cristão não é homofóbico, o cristão não é xenofóbico, ele não tem ódio do estrangeiro, ele ama todos, porque este é o ensinamento do cristianismo. E serve. E serve ao com próximo. Alegria ao com próximo. Alegria. Então, nunca o discurso do cristão é um discurso de ódio. Não é de ódio. Não é de ódio. Defender a verdade não é um discurso de ódio. Defender princípios e valores absolutos não é um discurso de ódio. Então, há muitas acusações contra os cristãos que são improcedentes, são injustas. No começo da igreja, mestre, tinha uma acusação de que o cristão ele comia carne humana? Exato, porque veja bem, por
terem interpretado erradamente o que Jesus disse, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus estava usando uma metáfora, ele estava instituindo a ceia, né? Depois ele vai aplicar isso na ceia. Ele pega o pão e diz, este pão é o meu corpo. Ele pega o cálice de vinho e diz, este cálice é o meu sangue. É claro que estava usando uma metáfora. Como ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele não quis dizer que ele era uma árvore. Então, eu sou o caminho, não está dizendo que ele era uma estrada. São metáforas. Mas quando se literaliza as metáforas, pode-se chegar a conclusões equivocadas. Mas há uma igreja que sofre hoje, que está sendo, perdendo sua pátria, não tem liberdade civil de pregar o evangelho. Há cristãos presos por dizerem que são de Cristo. Há mais de 200 milhões de cristãos hoje sendo perseguidos mundo afora. Aí, mestre, quando nós olhamos aqui, por exemplo, nós no Brasil temos uma folga brutal ainda. Aproveitemos. Como é que essa igreja brasileira pode servir aos cristãos perseguidos? Bom, primeiramente orando por eles. Orando por eles. Segundo, ajudando-os nas suas necessidades financeiramente. A igreja brasileira é uma igreja rica. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ela pode ajudar. Terceiro, trabalhando diplomaticamente para que estas pessoas que estão sendo torturadas, presas e às vezes mortas cruelmente, sejam poupadas. Então são 3 elementos que podem se ajudar um cristão perseguido. E 3 formas. Você pode ajudar quando eles ficam refugiados. Há muitos refugiados no Brasil. Há muitos cristãos refugiados. Mas, irmãos e irmãs, às vezes a gente não lembra de orar, né, mestre? Se não houver dos pastores, especialmente, e glória a Deus que nós temos líderes de missões, homens, mulheres e jovens. Uma moça em nossa igreja, mestre, ela criou um momento de lembrar de quem sofre, no culto de adolescentes. Olha, ela sozinha. Olha. Aí ela pediu um dos nossos pastores, toda semana, nós nem sabíamos, mestre, que toda semana ela junta um grupo de adolescentes que oram por um país onde a mortandade de cristãos é enorme. Fiquei muito emocionado porque não foi uma ideia minha. Aí, quando o dos pastores adolescentes disse assim, pastor, nós podíamos colocar isso como uma agenda dos adolescentes? Claro, que a menina começou sozinha com um grupo de amigos. Lembrai-vos dos encarcerados. Me permita compartilhar um texto de Pedro, primeira carta de Pedro, porque quando Pedro escreveu esta carta, os cristãos estavam sendo mortos, seus bens estavam sendo saqueados. E Pedro, então, no capítulo 4, verso 12, diz assim, amados, 1 de Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, veja bem isso, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Bom, o texto fala por si. Não precisa de explicação. Lembro da igreja sofredora. A igreja está sofrendo no Afeganistão esse ano, foi a grande conversa do mês de agosto Exatamente. e setembro, o Afeganistão, o Paquistão, mas a gente sofrendo em muitos lugares. Há um movimento no mundo islâmico que o mundo islâmico quer crescer financeiramente. Então, o próprio mundo islâmico está contra a exigência dessa pressão contra os cristãos, porque eles sabem que se não negociar com o Ocidente, os países do Oriente Médio não crescem.
Mas a perseguição no ambiente do dia a dia é brutal. Brutal. É cruel. É cruel. É. Vamos orar. A gente não pode. Olha, adote um povo que sofre em oração e ajude quando for pedido. Estamos repatriando ou acolhendo refugiados. Ajude a igreja a sofrer. Outra coisa, sabe, pastor, que nós devíamos orar é para que os governantes dos países, sobretudo do Ocidente, muitos deles que nasceram sob a égide da palavra de Deus, da bandeira do Evangelho, que prosperaram, que cresceram, que se enriqueceram, porque o cristianismo promove a academia, cuidado da vida, das crianças, das mulheres, dos idosos, dos doentes. O cristianismo, onde ele entra o progresso. Melhora a economia, a universidade. Então, que as nossas autoridades façam essa leitura da história. E tenha boas leis. Tenha boas leis, leis justas, leis que promovem a liberdade, o direito de expressão, para que regimes totalitários e opressores não venham sobre a nação brasileira e outras nações para oprimir. Ainda que seja só mais um minuto aí. Pois não. Liberdade de expressão. Que todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Claro. E eu quero que todo mundo tenha o direito de dar sua opinião. Você também, mestre? Eu posso discordar 1000% de você, mas eu tenho que defender o direito que você tem de se expressar. Pronto. Porque isso é a base da liberdade do ser humano. Inclusive criticar o líder maior, o líder menor, criticar até o que eu creio, mas eu quero ter liberdade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Oremos por liberdade de expressão nas nações, inclusive no nosso Brasil. Quando oramos pela igreja perseguida, nós também oramos contra a cristofobia. Ore por nós, Varão. Ora os dois. Por favor, vamos lá. Ora os dois, vamos embora, mestre. Deus amado, nós oramos pela igreja perseguida mundo afora. Amém. Nós oramos por aqueles irmãos que estão na linha de frente de combate mais ferrenho. Amém, para que tu dês a eles, meu Deus, o que a palavra diz, alegria mesmo no sofrimento, convicção e certeza mesmo diante da morte. Amém, Senhor. Porque a tua palavra diz que se nós morremos por causa do evangelho, nós somos bem-aventurados. Amém. Oramos pelo Brasil, Deus, para que tu abençoes a nossa nação, tu abençoes as autoridades constituídas do poder executivo, legislativo e judiciário, para que haja leis justas nesta nação e possa promover a liberdade e possa, Deus, assim trazer ordem e progresso para a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, clamamos para que o Senhor sustente aqueles teus obreiros que estão passando dias de agonia, de prisão, de enfermidade. Oh Deus, famílias que foram dizimadas, sendo mortas, tem órfãos, viúvas do teu povo. Oh Deus, tem misericórdia. Clamamos, Senhor Deus, socorro, Senhor. Amém. Clamamos também, Senhor, em favor dos governantes do mundo. Oramos para que o Senhor intervenha na liderança mais perseguidora da igreja, trazendo conversões. Amém. Oramos também, Senhor, para que esses líderes nacionais, criados debaixo da bênção que o Senhor promoveu através da cristandade no mundo, que tenham boas leis. Amém. Leis que favoreçam a liberdade de expressão, Amém. Senhor. Amém. E que o Senhor levante a tua igreja para proclamar corajosamente o poderoso nome de Jesus. Amém. Em nome de quem oramos. Amém, amém. Amém. Sala de prosa num momento especial em favor da igreja perseguida, falando com você. Acorde, levante-se, ponha-se diante de Deus como cidadão do céu e como cidadão da terra. Continue conosco, que a LPC é uma bênção, irmão. Cada dia Natal vem aí, você tem que encomendar. Mestre Hernandes é o diretor geral da LPC Luz para o Caminho, uma agência missionária que tem sido uma bênção. Um abraço, gente boa! Tchau, gente. Abraço. A primeira carta de Pedro, no capítulo número 1, a partir do versículo 15, eu vou me basear nesse texto, para que a gente possa discorrer sobre a eficácia do sangue de Cristo.
queria compartilhar com os irmãos sobre essa realidade da eficácia do sangue de Cristo. A partir do versículo 15, ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E terminando no 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, não é segredo para ninguém, e sempre nós estamos reafirmando isso, de que nós vivemos num mundo onde a esperança, muitas vezes, se perde e as pessoas começam a buscar soluções para os seus problemas em coisas efêmeras, em coisas seculares, em coisas materiais. Mas em meio a essa busca, a palavra de Deus nos revela que a verdadeira redenção, a verdadeira purificação, a verdadeira esperança se encontra em uma única fonte, Cristo Jesus, e que o seu sangue nos garante isso. Então Pedro, ele vai nos lembrar que nós fomos resgatados não por coisas corruptíveis. Ou seja, nós não fomos resgatados justamente por essas coisas seculares, pelo materialismo, pelo secularismo, por coisas efêmeras. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem mancha. Então, há uma eficácia no sangue de Cristo, e ela é apontada aqui nesse texto em 3 pontos fundamentais: a redenção, a purificação e a santificação. Entretanto, algumas dificuldades eclodem no coração do homem em relação à eficácia do sangue de Cristo. A primeira delas é a cegueira espiritual causada pelo pecado. A natureza humana caída, afetada pelo pecado original, cegou o entendimento de todos sobre as verdades espirituais. Portanto, sem regeneração, sem a regeneração pelo Espírito, o homem natural, ele é incapaz de compreender corretamente a redenção. E aí, o fato é que, por estarmos sem essa compreensão correta da redenção, o homem está fadado à inimizade com Deus. Então, a primeira dificuldade de entender é justamente a cegueira espiritual. Mas ainda eu coloco uma segunda: a distância que temos, ou que a humanidade tem, da autoridade das Escrituras. Os reformadores, eles criticaram de forma muito veemente a Igreja Católica medieval, porque a Igreja Católica medieval obscureceu a doutrina da redenção, porque eles começaram a priorizar as tradições humanas, as práticas sacramentais, que, segundo eles, desviavam do foco da centralidade de Cristo. Lutero, por exemplo, ele insistiu que a redenção é exclusivamente pela fé em Cristo e não por obras de indulgência, como era ensinado na época. É tanto que ele foi julgado e condenado
culpado por negar as indulgências ou negar todo um corpo, não é, do que tinha sido ensinado na igreja do medievo. Mas uma terceira coisa que eu posso dizer aqui como uma confusão do entendimento de redenção é que há uma, e aí sendo redundante, uma confusão entre graça e obra. Na teologia reformada também, eles ressaltavam que muitos estavam confundindo o papel da graça com os das obras humanas na redenção. Então, eles argumentavam que uma compreensão inadequada da justificação pela fé levava muitas pessoas a depender de rituais. Ou seja, eu tinha que cumprir um ritual, por exemplo, uma promessa, eu tinha que fazer uma promessa para eu alcançar a graça, ou eu tinha que fazer algum determinado tipo de sacrifício para que sensibilizasse Deus e assim conquistássemos a graça. Então, há uma confusão sobre graça e sobre obra, e isso, consequentemente, impede que a pessoa entenda o que é a redenção, como se dá a nossa salvação pela redenção. Outra coisa também que eu posso colocar aqui é a falta de iluminação pelo Espírito Santo. O entendimento genuíno da redenção só é possível quando o Espírito Santo ilumina o coração do crente. Porque é o Espírito Santo que o capacita a reconhecer a profundidade da sua própria vida de pecado e entende que o resgate, que o meio de salvação está justamente em Cristo, e só se dá isso pela iluminação do Espírito. Mas em quinto lugar, existe também a ignorância doutrinária. E eu me reporto aos reformadores que diziam e apontavam para a falta do ensino bíblico correto como uma razão para a incompreensão da redenção. Então, eles criticavam o clero também por negligenciar a pregação da palavra e por não guiar o povo na verdade ou na doutrina do Evangelho. Então, a nossa palavra de hoje tem como objetivo explorar, tentar aprofundar e entender a eficácia do sangue de Cristo nessas três principais perspectivas ou áreas: redenção, purificação e santificação. Então, o que a gente pode dizer em primeiro lugar é que o sangue de Cristo e a redenção é o que Pedro então vai estar falando aqui nessa carta, principalmente entre os versículos 18 e 19, quando ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então é uma mensagem muito direta sobre essa dificuldade que nós, como pessoas, temos de entender que absolutamente nós não temos como comprar a nossa salvação. Não há preço, ou melhor, não há quantia neste mundo que nós possamos juntar para pagar a nossa salvação. E aí, portanto, Pedro deixa muito claro, definindo que a redenção é um ato de comprar ou liberar algo ou alguém que está sobre domínio. Então, se a ideia de redenção é comprar para liberar alguém que está sob o domínio, entende-se então que para que nós venhamos a sair do domínio do poder do pecado, do domínio do inimigo das nossas almas, haveria de se pagar um preço. E que esse preço não poderia ser pago por coisas corruptíveis, ou seja, por coisas terrenas. Nesse texto bíblico, nós fomos então resgatados do pecado e da condenação eterna, porque Ele pagou o preço por nós.
Quando Paulo escreve Efésios capítulo 1, verso 7, ele diz: no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O custo da redenção, Pedro vai enfatizar que nós não fomos resgatados por coisas perecíveis, mas o preço da redenção é o sangue do inocente, é o sangue de Cristo. E isso revela quão magnífico é o sacrifício de Cristo e o valor que Deus atribui a esse momento. Eu penso então, irmãos, que o chamado dessa noite é para que cada um de nós venhamos a relembrar, trazer à memória essa tão grande bênção que foi a nossa redenção. É algo, irmãos, para nós pararmos, pensarmos, tremer nas bases, porque definitivamente não tínhamos como pagar a dívida, e Ele se fez pecado por nós, pagando a dívida total. Esse momento que nós estamos aqui reunidos em igreja é uma expressão de gratidão e de adoração, amém? Por isso o compromisso com a igreja é tão importante, porque é a demonstração de gratidão ao Senhor, o momento de adoração. Então isso significa que hoje há um chamado para vivermos essa realidade espiritual. Uma vez que conhecemos e temos a consciência da redenção, isso deve nos levar a uma vida de gratidão, mas também uma vida de submissão a esse Deus. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando o apóstolo João, ele escreve de forma muito clara sobre a certeza da garantia que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, ele disse: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira carta de João capítulo 1, versículo número 7. Ele nos purifica de todo o pecado. Então, consequentemente, há uma necessidade de sermos purificados. O pecado, ele nos separou de Deus. O pecado, ele contaminou a nossa alma. O pecado, ele abalou as estruturas da natureza. O pecado é algo mais horrível que poderia acontecer, e aconteceu, uma tragédia, uma catástrofe. O pecado é algo tão horrendo, meus irmãos, que foi necessário ser derramado o sangue de um inocente para que houvesse remissão desse pecado. Quando o autor aos Hebreus escreve no capítulo 9, verso 22, ele diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário que houvesse o derramamento do sangue de um inocente, do próprio Deus encarnado, para que eu e você nesta noite pudéssemos estar reunidos como igreja, no momento de comunhão, de adoração pública, de louvor, de gratidão e de submissão. A eficácia do sangue de Cristo, o sangue de Cristo é suficiente para remover toda a culpa, toda a condenação do pecado. Ele não apenas cobre, mas ele purifica completamente. O salmista, escrevendo o Salmo 51 que foi lido hoje, no verso 7, ele diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso significa algo eficaz, isso significa algo realmente feito de forma pura e de forma perfeita. Não há brecha. Não há, irmãos, absolutamente nada que você possa ver de imperfeição no sacrifício de Cristo. Foi total. E Ele então remiu dos nossos pecados. Ele então nos perdoou dos nossos pecados. Porque o sangue de Cristo nos lavou do pecado. Agora, olha que interessante. Essa purificação, ela não é num ato apenas, mas ela é contínua.
Isso quer dizer que o sangue de Cristo é eficaz de tal forma que ele continua a nos purificar eternamente. A obra é completa, não tem brecha. Então compreenda, irmãos, que a santificação é uma obra contínua. Essa purificação pela santificação é uma obra contínua do Espírito Santo em nós, que nos conforma à imagem de Cristo. Permita que o sangue de Cristo purifique sua vida. Permita que o poder eficaz do sangue de Cristo purifique sua vida de forma contínua. Deus abençoe a você e toda a sua família. Tenham todos um bom final de semana. Não esqueça de ir ao templo mais próximo da sua residência. Se você reside em Campina Grande, quiser nos fazer uma visita, como sempre eu tenho falado, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, no início da Avenida Brasília. O giradouro da Avenida Brasília não tem erro. Esperamos que você nos visite na manhã deste domingo, na Escola Bíblica Dominical, à noite às 18 horas, e durante toda a semana do mês de janeiro, a partir de segunda-feira até o próximo sábado, estaremos numa semana de oração, uma maratona de oração. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Deus abençoe a todos, desejamos um dia abençoado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.